Olá, queridos alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da redação para o concurso da Câmara Municipal de Pirapora. Eu coloquei aqui alguns tópicos que estão previstos lá no edital do concurso e vou explicar um por um. Pessoal, a avaliação de redação será um grande fator decisivo neste concurso, mais precisamente para os cargos de nível médio e técnico. O nível superior, a questão será uma questão próxima da área do conhecimento daquele cargo. Aqui é um tema mais geral. Espera-se que seja um tema da nossa atualidade. Então, por isso que é muito importante também assistir a aulas de atualidades como forma de complementar a aula de redação. Tá? Esse repertório, essa bagagem de conhecimento, ela precisa ser consolidada, construída através também da leitura de notícias, de reportagens e, de certa maneira, evitando aí as fake news, né, pessoal? Nós sabemos que tem muita fake news na internet. Então, temas que dizem respeito à nossa vida cotidiana, por exemplo, saneamento básico, crise hídrica, as crises na área da saúde, violência, comportamento humano, tudo pode ser alvo da redação. Na parte estrutural da redação, que é a parte que nos interessa nesse momento, nós temos aqui as seguintes informações. A prova de redação será composta de uma redação que deverá ser elaborada com no mínimo de 12 linhas para que seja corrigida. Se o candidato não atingir esse número de linhas, a ele será atribuída nota 0 na redação. Então, muito cuidado com isso. Qual que é o número mínimo? 12 linhas. Número máximo, 30 linhas, entre 12 e 30 linhas. O que foi escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado. Por exemplo, lá você tem a margem da folha. Se você escrever após a margem da folha, aquilo ali não será contabilizado. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com a parte estética da redação, né? O espaço do parágrafo, o tamanho da letra, a legibilidade, né? Não quer dizer que a letra precisa ser bonita, ela precisa ser legível. A pessoa precisa ter capacidade de compreender aquilo que você escreveu. Muito bem. Serão corrigidas as redações dos candidatos aprovados e melhores classificados na prova objetiva da múltipla escolha, considerando o quantitativo previsto no anexo 3. Então, aqui, nós sabemos que nem todas as pessoas terão a sua redação corrigida. Os critérios estão no anexo 3 do edital. Então, é muito importante pensar que o primeiro critério é a prova objetiva, o segundo critério é a redação. Então, a redação ela vai ter um peso ali, muitas vezes até de desempate. Tá? Por isso que é muito importante fazer uma boa redação. Ao total do número de redações a corrigir, conforme estabelecido no anexo 3 deste edital, serão acrescidas aquelas correspondentes aos candidatos cujas notas empatarem com o último classificado na listagem geral. Então, mais uma vez aí, mais um critério de correção dessa redação, levando em consideração que é a segunda etapa de seleção. A redação deverá evidenciar o domínio da linguagem, o aprofundamento do pensamento e a capacidade de argumentação do candidato. Então, aqui eles meio que já trazem um pouco do que eles querem de vocês, candidatos. Domínio da linguagem, isso se faz através da questão da gramática, né, os domínios das regras gramaticais, da gramática normativa, o aprofundamento do pensamento, ou seja, não ficar apenas na superfície, fazer uma reflexão realmente aprofundada a respeito daquele tema. E a capacidade de argumentação. Afinal, é um texto dissertativo argumentativo. Se é um texto dissertativo argumentativo, dissertar é falar a respeito. E argumentar é defender aquilo que você está falando. Então, não é simplesmente colocar o que você pensa, é saber argumentar de maneira a convencer a outra pessoa daquilo que você está pensando. Então, essa capacidade de argumentação ela é muito, muito, muito importante. Critério de correção. Esse quadro é o quadrozinho que vai acompanhá-los ao longo dos estudos para a redação. A correção da redação precisa ser de acordo com esses critérios. Então, vocês precisam ter o conhecimento desses critérios, tá? Então, aqui, aspectos avaliados de acordo com a norma padrão. Nós temos aqui pontuação, ortografia e a apresentação, que eu falei da questão estética, legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafo. Tem gente que coloca como identificação de parágrafo uma estrelinha, um símbolozinho, uma bolinha. Não é assim. Parágrafo é um espaçamento.
Então, você pode fazer isso com a sua própria caneta na hora da prova, né? Você coloca a caneta ali à margem para medir adequadamente o parágrafo. Tá? Não pode ser muito colado às margens, porque senão fica parecendo que não é parágrafo. Tá? Então, essa parte que parece uma parte boba, ela vai contabilizar ponto. Então, precisa de muita atenção. Legibilidade é um texto, é a letra que seja legível, gente. Não precisa ser uma letra bonita, né? Não é isso. É uma letra que seja legível, que a pessoa consiga compreender. Respeito às margens, foi o que eu disse, né? Nem será contabilizado palavras que forem colocadas além das margens do texto. Ah, Ana, mas não coube. Então, o ideal é que você separe a palavra, né? Que é aquilo que nós chamamos de translineação. Separe essa palavra e continue na próxima linha. Mesmo que seja só uma sílaba, um espaçozinho pequeno que eu vou gastar, não pode, gente. Tem que passar para a linha adiante. Muito bem. Outra coisa importante a respeito da letra é que não quer dizer que a letra precisa ser cursiva ou de forma, mas você precisa escolher uma das duas, você não pode misturar, tá? Que isso pode confundir na hora de corrigir a sua redação. Então, escolha ou letra cursiva ou letra de forma, sempre lembrando da importância de distinguir letra maiúscula de letra minúscula. Só esses quesitos aqui, nós temos 4 pontos, tá? Então, a cada erro serão descontados 0,25 ponto. Morfossintaxe é o segundo critério aqui que nós temos. A morfossintaxe é como se fosse uma conjunção de morfologia e sintaxe. Você junta, né, as duas áreas da gramática. Nós sabemos que a gramática tem 5 áreas do conhecimento: fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Nesse caso aqui, serão analisadas as regras da morfologia e da sintaxe. 4 pontos também. A cada erro será descontado 0,25. Aqui é importante pensar, pessoal, que será avaliado, por exemplo, o uso de pronomes, de conjunções, de preposições dentro da sintaxe. Se você foi capaz de respeitar as regras de concordância e regência verbal. Tá? Geralmente são essas partes que o estudante, né, o candidato, ele tende a errar. E por isso que eles descontam tanto. Né? Seleção vocabular. Vocabular lembra vocábulo, palavra. Né? Então, saber selecionar adequadamente as palavras. Adequação vocabular e adequação à situação linguística e ausência de marca da oralidade. O que é uma marca de oralidade? Uma gíria, por exemplo. Né? Então, aí, né, sabe, sabe. Então, aquela repetição que muitas vezes na oralidade, quando nós estamos conversando com alguém, é natural acontecer, não pode acontecer na hora da sua escrita, tá bom? Quando fala adequação vocabular, por exemplo, você ser capaz de selecionar adequadamente as palavras que você vai utilizar, de maneira a não ser preconceituoso ou intolerante com os diferentes. Tá? Então, saber escolher adequadamente as palavras e, principalmente, ter a capacidade, muitas vezes, de fazer substituição para evitar repetição. Então, se você já repetiu uma palavra e vai precisar novamente daquela palavra, evite, coloque uma palavra que seja sinônimo a ela. Por exemplo, mas, né, que é uma conjunção muito utilizada. Temos porém, contudo, entretanto, no entanto, todas com o mesmo sentido. Então, para que você vai ficar repetindo mas, se você pode utilizar ali uma palavra que seja sinônima a ela, tá? Neste quesito, nós temos uma avaliação de 2 pontos. Agora, nós temos duas áreas extremamente importantes que contam muito mais pontos. 5 pontos para cada. Primeira, coesão e coerência. E a segunda é compreensão e conhecimento do conteúdo proposto. Só aqui vocês têm 10 pontos. Se a prova tem um valor de 20, metade da sua prova estão aqui. Então, observe que a valorização na hora da sua escrita não vai ser nem tanto a questão gramatical. É muito mais a questão da argumentação, do campo das ideias, dos conectivos que você utiliza na sua redação. Então, quando eu falo de coesão, eu estou falando de mecanismos linguísticos. E quando eu falo de coerência, eu falo de interconexão de ideias. O que é uma pessoa coerente? Você começa o seu texto defendendo uma ideia e termina defendendo aquela ideia. Tem gente que se perde no meio do caminho e começa a falar uma coisa totalmente diferente. Então, é isso que nós precisamos evitar. Compreensão e conhecimento do conteúdo proposto, relevância e propriedade de resposta temática é o tipo do gênero textual solicitado. O tipo textual tem a ver com a questão estrutural do texto, que é um texto dissertativo argumentativo. E resposta temática é respeito ao tema. Né? Então, se o tema fala sobre
violência contra a mulher, não é adequado falar de violência contra crianças. Parece um pouco óbvio, mas às vezes a pessoa fica nervosa e confunde. Então, se você, em algum momento, fugir ao tema ou ao tipo textual que está sendo pedido, nós temos aí um desconto de 2,5 pontos. É muita coisa, gente. São critérios aqui que vocês não podem errar. Né? Então, é a parte mais do repertório. Mais uma vez eu volto na importância de vocês ficarem ligados no que está acontecendo, assistir a jornais, ler boas revistas, né? Utilizar as redes sociais como maneira também de se informar. Porque essa bagagem de conhecimento que vocês possuem em torno da realidade é que contabilizarão tantos pontos na redação de vocês. Então, não importa escrever uma redação muito gramaticalmente correta, né, concordância, regência, tudo ok, e pecar exatamente no campo das ideias, que é onde vocês serão mais bem avaliados. Então, fiquem ligados nesse quesito. A prova de redação terá o valor de 20 pontos. Nós já vimos aqui como que será feita essa distribuição e como que serão descontados os pontos caso vocês cometam algum desvio. Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver o mínimo de 10 pontos do total dos pontos da redação. Então, tem que tirar pelo menos 10 de 20, mas é claro que eu tenho certeza que vocês tirarão 20 pontos. Bom, o que leva a nota 0? Nós colocamos aqui, são vários pontos importantes, alguns meio óbvios, mas ainda assim importantes de serem falados. Versar sobre tema diverso do estabelecido, que é a questão, gente, está pedindo sobre um tema e a pessoa fala de outra coisa totalmente diferente. For considerada elegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, parágrafos e palavras, bem como em códigos alheios à norma padrão da língua portuguesa ou em idioma diverso. Então, a pessoa que escrever em espanhol, por exemplo, né, em alemão, não é esse o momento. O momento aqui é de concentrar na língua portuguesa. Né? Desenho, número, verso, tudo isso não tem nada a ver com a redação. Então, a pessoa desenhou na redação, na folha da redação, obviamente ela vai tirar uma nota 0. Apresentar qualquer tipo de identificação do candidato. Isso aqui é uma questão de segurança da prova. Vocês serão identificados possivelmente por um código de barras ou pela digital, né, que será recolhida no momento da prova. Então, não cabe terminar a redação e ainda na folha da redação vocês assinarem o nome de vocês. Não precisa fazer isso. Tem um momento e um local adequado para isso. Tá? Então, a folha de redação é apenas para a redação, não para a assinatura. E se você assinar, terá a nota 0, porque é uma tentativa, às vezes, de entrar em contato com algum tipo de corretor, eles pensam dessa maneira, né? Algum tipo de fraude. Então, para evitar a fraude, não pode assinar na folha de redação, a não ser que seja pedido no local adequado para isso. Não atingir um número mínimo de 12 linhas estabelecido, então, mínimo 12 linhas. Né? A pessoa, se ela não atinge o número de 12 linhas, a redação nem será corrigida, nota 0. For redigida fora do espaço definido, né? Então a pessoa começa a escrever nas margens, eu já vi redação dessa maneira. Então fica parecendo que é um pouco bobo, mas é importante falar. Não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Então aqui, possivelmente no dia da prova, vocês terão essa opção, né? Azul ou preta. Eu recomendo a caneta preta e eu vou explicar por quê. As folhas da redação geralmente são escaneadas para serem enviadas para os corretores. Então, esse processo é todo digital. Então, a caneta azul, se ela for muito clara, pode ser que ela não fique muito visível na hora de escanear. Por isso que lá no Enem, por exemplo, dando o exemplo de um grande exame, a caneta é a preta, tá? Por essa questão. Então, aqui eu recomendo, se vocês puderem, levem a caneta preta, porque a chance dela ficar mais nítida na hora desse escaneamento é muito maior, tá bom? Depois nós temos aqui, tiver uso de corretivos. Se você erra na hora da redação, e é super natural você errar, o ideal é que você passe apenas um traço na palavra. Um tracinho. Você começou a escrever pássaro e errou. Passa um traço em cima da palavra e recomeça na frente. Não tem nada de fazer bolinha, de riscar a palavra, ou tentar de algum tipo de corretivo. Enfim, tudo isso pode atrapalhar a correção da sua prova. Como eu disse, ela é escaneada. Então, quanto mais organizado, mais bonitinho tiver a redação, né, até nessa questão estética, melhor será a correção. Não conter assinatura ou preenchimento correto dos dados pessoais do caderno definitivo da prova de redação, que é o local adequado para assinatura.
né? Então, se você não coloca no local adequado a sua assinatura, sua prova não será identificada. Lembrando que não é dentro da folha de redação, tá? Vai ter um lugar específico para que você faça esse preenchimento. Conter impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Gente, impropérios são palavrões, aquelas palavras desagradáveis, né? Então não pode ser utilizados na redação. Por mais raiva que você tenha naquele momento, você, né, às vezes aquele é um tema que mexe muito com você, então ainda assim você não pode utilizar. Desenhos, de novo, eles falam aqui dos desenhos, e outras formas propositais de anulação. O que seria uma forma proposital? O aluno está ali de forma proposital tentando anular a correção da redação. Ele faz um desenho, ele deixa uma mensagem, ele começa a escrever no meio do texto, ele coloca uma receita de miojo, como nós já vimos. Né? Então, assim, o ideal é que evite todo tipo né, evite ao máximo cometer esses deslizes aqui extremamente deselegantes. Será adotado o processo que impeça a identificação do candidato por parte da banca examinadora, garantindo-se o sigilo do julgamento. Como eu disse, né, os corretores eles recebem essa folha escaneada e eles não têm conhecimento de quem fez. Tá? A identificação geralmente é código de barras ou outro tipo. Na prova de redação, o candidato somente poderá registrar seu nome, número de inscrição, assinatura em lugar, campo especificamente indicado, sob pena de anulação da sua prova e consequente eliminação. Gente, eles batem muito nessa tecla, porque mesmo falando na hora da prova, as pessoas erram, né, ficam nervosas, e geralmente você só tem um cartão de respostas oficial para cada candidato, é um só, então não pode errar. Né? Então tem que prestar atenção em todas as informações que estão no edital e prestar atenção também nas informações que serão passadas no dia da prova. Então ouçam as pessoas que estão ali, né? Elas foram treinadas para estarem ali, então elas têm informações importantes a passar. Então, prestem atenção, façam tudo com calma. A redação, sobre o momento de fazer a redação. Eu costumo aconselhar vocês a fazerem planejamento, depois eu vou fazer um vídeo sobre planejamento textual, que é basicamente você organizar suas ideias em tópicos a respeito daquele tema, antes de começar a escrever. Né? Então, o rascunho, pelo menos o rascunho, eu aconselho que vocês façam no início da redação, no início da prova. E na hora de passar a limpo, antes de passar a limpo, esperem um tempo, né? Deixem para o meio ou para o final, de preferência no meio da prova, quando estiver faltando ali 1 hora, mais ou menos, para terminar, passem a redação a limpo, após uma leitura atenta, porque naquela leitura atenta você vai identificar muita coisa errada. Nós somos os nossos primeiros corretores. Então, tente identificar problema de vírgula, problema de acentuação, ainda nessa primeira leitura, tá? Antes de passar a limpo. Por que eu gosto geralmente que o estudante faça no início? Eu aconselho assim. Porque eu acredito que quando vocês estão no final da prova, vocês estão muito cansados. Principalmente vai ser uma prova com muitas questões e de várias áreas do conhecimento. Não é só redação, tem língua portuguesa, né? Em alguns casos aí vai ter algumas questões específicas, né? Direito constitucional, direito administrativo, são matérias muito teóricas. Então, se você já vai ficar lendo ao longo de toda a prova, a tendência é que você termine a prova cansado. Por isso a importância de fazer simulados, por isso a importância de treinar a redação pelo menos uma vez na semana. Na internet vocês encontram muitas propostas. Procurar no próprio site do PCI Concursos, que é um site muito completo no quesito concurso público. Lá vocês encontram as provas antigas dessa banca e conseguem, talvez ali, encontrar provas de redação de outros concursos que eles organizaram e fazer como forma de treino. Né, para compreender um pouco melhor qual que é o método, qual que é o jeitinho que eles têm de cobrar a matéria de redação. Então, assim, estudar não somente por estudar com estratégia. Né, estudar treinando ao longo da semana. Ah, Ana, mas eu tenho dificuldade de iniciar. Inicie de alguma maneira. É importante que vocês procurem um professor. No caso, eu vou até deixar na descrição do vídeo a minha página do Instagram, se alguém tiver essa vontade, que eu faça a correção da redação de acordo com os critérios que aqui foram mostrados. Eu estou à disposição também. É importante fazer essas correções de acordo com o que está sendo pedido. Não é corrigir de qualquer maneira, tem que corrigir de acordo com o que a banca quer. Né? Porque há várias maneiras de se corrigir uma redação. Tem uma maneira de corrigir a redação do Enem, tem outra maneira de se corrigir a redação da FUVEST, tem outra maneira de se corrigir da banca Sebrasp. Então, cada banca, né, cada prova tem o seu estilo de correção. Então, tem que ser de acordo com a banca. Tá? Então, assim, fazer treinos constantes de texto dissertativo argumentativo, procurar alguém para te ajudar, para ler o seu texto, né, é muito importante.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu peço que vocês comentem, compartilhem a aula, tá? E eu estou à disposição. Espero vocês também lá na minha rede social, lá no Instagram. Muito obrigada, gente.